Primeiramente, obrigada, né, Felipe, por aceitar nosso convite. É um grande prazer ter você aqui. É um colega da época de Juiz de Fora, do NEEM, do Laboratório NEEM. É um grande prazer estar conversando com você aqui, divulgando informação, levando informação relevante para o pessoal. E espero que seja uma noite, sim, uma live realmente com informações importantes para o pessoal. Antes da gente Não, eu começar, agradeço muito eu o convite. pode falar, eu acho que está com delay. Então, eu não só ia falar que eu agradeço o convite, de sempre bom poder estar partilhando, né, experiências, informações. Acho que vai ser bem interessante. Ah, com certeza. Gostaria de apresentar o pessoal, né? Nós somos a Crystal Solutions, eu, Maria Clara, e o Luciano, meu sócio. Nós somos a Crystal Solutions, empresa de consultoria na área de análises químicas para a indústria farmacêutica e farmoquímica. Nós trabalhamos especificamente com sólidos. E a gente convidou o Felipe para conversar com a gente hoje para poder levar um pouco. Não sei se vocês têm acompanhado, né, a nossa rede social, a gente tem falado sobre patente. E aí a gente resolveu falar sobre esse assunto porque é um assunto de extrema relevância, né? Nós estamos passando por um momento assim, de grande inovação tecnológica no nosso país, no mundo, né? A tendência agora é essa e a gente tem abordado esse tópico dentro da nossa rede social, levado informação importante para o pessoal, e por isso que a gente convidou o Felipe para participar aqui hoje, porque ele é autor de 2 patentes, ele trabalha na indústria farmacêutica, né, numa grande farmoquímica, né, farmacêutica, e ele vai contar um pouco da experiência dele para a gente. Mas antes de a gente começar, então, para quem que é essa live? Essa live é para quem trabalha na área farmacêutica ou farmacêutica, ou quem trabalha mesmo com produto, com desenvolvimento. Então, essa live foi feita para quem trabalha nessa área. E aí, Felipe, eu gostaria que você começasse se apresentando, falasse da sua formação, do seu trabalho. Claro. Mais uma vez, obrigado ao Luciano, a Clara, a Crystal Solutions, pela essa oportunidade, né? Bem interessante estar desse outro lado agora, né, da indústria, compartilhando conhecimento, como eu disse. A maior parte da minha vida profissional ainda, né, vai fazer agora, daqui a 2 dias, vai fazer 3 anos que eu estou na indústria farmacêutica, mas a maior parte da minha vida profissional ela foi na academia, né? Fiz química, né? Eu sou bacharel em química, fiz iniciação científica, né? Eu trabalhei em 2 laboratórios na minha graduação, fiquei um tempo em Portugal, fiz doutorado na USP, depois eu fiz minha graduação na UFJF, como a Clara falou, né? Da onde eu conheço o Luciano e a Clara. E depois fui para o doutorado na USP, onde eu fiz doutorado sanduíche, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo, e eu trabalhava, né, numa parte bastante teórica, né, eu sou, né, sou espectroscopista, né, então por formação, especificamente espectroscopia Raman, trabalhei com simulação computacional de líquidos iônicos, então um tema extremamente teórico, né, e, e aí, se você me perguntasse, né, há 4 anos atrás, se eu estaria, né, me falasse, vai estar na indústria farmacêutica, eu, eu ia rir, né, eu ia gargalhar, porque seria impensável, no caminho que estava seguindo a minha carreira até então. Então, foi uma virada muito grande, profissional, naquele momento. Isso foi em agosto de 2018. Então eu fiquei, né, terminei meu doutorado, fiquei 3 anos ainda como pesquisador, né, na universidade, na USP, né, fazendo pós-doutorado, e minha bolsa, né, estava terminando, eu analisei várias possibilidades, inclusive né, eu cheguei a conversar com uma professora, né, e alinhei questão de bolsa para ficar fora, mas aí por uma série de questões pessoais e profissionais, né? Naquele momento eu já era pai, eu tenho um menininho, que hoje vai fazer 4 anos também, e eu avaliei, né, todas as possibilidades, né, fiz
né, apareceu a oportunidade, né, de ir para a indústria, né, fiz a entrevista, passei e então eu recusei essa oportunidade do pós-doutorado e aceitei esse novo desafio. E claro que não foi fácil, né, uma virada dessa, né, eu estava altamente condicionado a ser um teórico, né, a analisar questões teóricas, né, já estava há bastante tempo naquele mundo, e ir para o mundo da indústria farmacêutica foi, né, porque o timing dos projetos é muito diferente, né, e o tipo de entrega, a interface com muitas áreas e né, todo o mecanismo, né, de funcionamento é diferente, né, é uma, né, e eu acho que talvez o maior desafio também, eu mudei de área, né, ia bastante na questão de problemas, né, eu fui para uma outra área, né, eu entrei na área de pré-formulação, que eu vou falar um pouquinho agora, né, na área de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área que dá suporte à tecnologia farmacêutica, ao desenvolvimento de novas formulações, de novos produtos. Então, tem farmacêutico também no nosso laboratório, mas é uma área que tem bastante químico e físico-químico, né? Então, para Felipe. realmente... Oi. Aproveitando, porque essa foi uma das perguntas da caixa de perguntas que a gente deixou durante o dia, né? Da Carol Cruz. Ela perguntou justamente isso. Para ingressar na área de P&D, ela perguntou qual que seria a formação. E aí, justamente isso que você está respondendo agora, né? Que, por exemplo, a sua formação foi na. Você tem formação em Química e fez Sim, mestrado, né? Doutorado, tem a formação nessa área. E aí, sim. respondendo a pergunta da Carol Cruz. Ah, legal. Hoje, né, eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, mas tem bastante oportunidade, né, para diferentes áreas, né, a indústria farmacêutica brasileira, ela está numa expansão muito grande, né, a gente vive hoje a era da inovação incremental, né, a gente saiu da era do genérico e similar, então tem muita coisa sendo desenvolvida, então eu vejo muitas oportunidades para diferentes áreas, eu acho. É o que a gente está vendo lá eu trabalho na Eurofarma Laboratórios, né? É o que a gente tá, que é uma das maiores, né, indústrias farmacêuticas nacionais, e é o que a gente vê lá, né? Um grande número de doutores de diferentes áreas sendo contratados, então a gente está vivendo essa tendência, né? E aí eu acho que também soma-se ao momento que o país vive, né, nas universidades. Então eu acho que é bem legal. Mas aí, continuando, né? Então, eu fui para a área de Eu acho pré-formulação. bacana, só cortando rapidinho, Felipe, eu acho Claro, claro. bacana por quê? Porque a indústria farmacêutica é uma área que está na interface entre vários ramos de pesquisa, né? Tanto o pessoal que se forma em farmácia, quanto em química, quanto em biologia, né? E físicos, como você disse, que tem parceiros aí onde você trabalha. Então, isso é bacana porque engloba várias áreas diferentes e dá oportunidade para vários tipos de formação, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É, Eu acho que tem multidisciplinar. bastante diferentes áreas, biologia. Inclusive, você falou isso, né? Que uma das dificuldades é justamente essa, né? A dinâmica muda e seria justamente isso, né? Você ter que se comunicar com diferentes áreas, né? Porque quando você está dentro Sim, da pesquisa, universidade, você geralmente fala a mesma língua porque é um mundo restrito. E aí, de repente, você tem que se comunicar com várias outras áreas, justamente porque cada uma tem uma expertise e para um projeto grande se desenvolver precisa esses vários conhecimentos técnicos e também as várias habilidades também, né, Felipe? sim, sem dúvida. Uma das principais, eu acho, né, dentro da indústria farmacêutica é a resolução de problemas, né? Claro que a gente tem que desenvolver bastante essa interface, né, de áreas, de comunicação, mas eu acho que o que a gente, né, o pesquisador, né, o acadêmico, né, na resolução de problemas, acho que a gente pode contribuir bastante, né, na indústria, que é o que vem acontecendo, né, com a contratação, né, como eu disse, de vários doutores em diferentes áreas, né, que eu tenho visto. Sim. Muito bom. Então, Bom, mas aí
Pode falar. continuando, né, né, só para finalizar essa parte, então eu fui para a pré-formulação, que é uma área de apoio à tecnologia farmacêutica, que é o desenvolvimento. Então, eu atuo no laboratório que dá suporte, né? É uma área de suporte aos farmacêuticos que trabalham no desenvolvimento de formulações, né, de novos produtos, na resolução de problemas, desde a matéria-prima, né, até o desenvolvimento do produto e mesmo desvios que acontecem em produtos de linha da empresa, né, todos os reclamações de mercado, tudo isso. Então é muito legal também a área que eu fui, né? Tipo, e nesse sentido, a minha formação, né, ajuda bastante, né? Que tem isso é muito legal. Tem problemas diversos, né? A gente resolve coisas bastante variadas. E daí também, né, o laboratório ser multidisciplinar, né? Como você disse, Clara. A gente tem hoje lá no laboratório de pré-formulação químico orgânico, a gente tem cristalógrafo. Então, a gente tem... agora, acabou de ser contratado um doutor com formação analítica. Ele trabalha com ICP, emissão atômica, CPMS. E, enfim. Bem bacana esse overview, né? Acho que o Felipe travou um pouco aqui para mim. Travou a tela dele. Tá voltando aí. Um probleminha técnico, mas é bem interessante essa visão que o Felipe trouxe, né? Que eu acho que está coincidindo, né? Um pouco da situação atual, nacional, de pouco investimento na pesquisa e a indústria farmacêutica, né, farmacêutica, está absorvendo justamente isso. Eu acho que tá ali de novo, grande. Eu vou colocar ele aqui. Uhum. Enviei o convite para ele. E aí já respondemos uma pergunta. Legal. Desculpa, gente, eu acho que eu tive um problema aqui. Hoje minha rede tá muito complicada. Já tive um problema mais cedo também para apresentar um projeto. Hoje está complicado. Normal. Isso é o mundo de hoje em dia. O normal de hoje em dia é isso. E é impressionante, Faz né? Leite Muffin mesmo. Sempre falta a internet na hora que mais precisa, né? Isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Aí, Felipe, eu gostaria que você agora falasse um pouco sobre como é que você se tornou autor de uma patente, que tipo de patente é essa? Você já falou um pouco, né, sobre a tendência da gente utilizar patentes incrementais, né, ao invés de utilizar... a gente está tendendo mais, né, para patente incremental do que de inovação radical, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até como que... A inovação radical, ela, na indústria farmacêutica, né, até onde vai o meu conhecimento hoje, ela é muito complicada. Né, exige um investimento muito grande, né, e as indústrias nacionais, que as multinacionais fazem todo esse tipo de pesquisa lá fora, né? Uhum. E as indústrias nacionais, elas estão começando. Na Eurofarma, a gente tem um grupo de inovação radical muito forte, desenvolvendo novas moléculas, mas custa muito caro, né? A média de valor, né, uma estimativa grossa de desenvolvimento de um fármaco, né, do início ao fim, uma nova molécula com alvo, todo o screening inicial, aí tem toda uma parte computacional também para você otimizar a molécula, e síntese, escalonamento, pré-formulação, estudo clínico é da faixa de $1 bilhão. Então, hoje a gente está falando de 5 bilhões de reais. Então, mesmo as indústrias nacionais, que estão crescendo bastante, é um valor, é uma quantia muito grande. Mas a gente já tem um núcleo, né? Isso está em vias, mas hoje, né, como eu mencionei, a inovação incremental é você pegar uma molécula que já existe e aplicar num outro tipo de formulação, por exemplo. Então, você sair de um comprimido para uma solução, ou mesmo um ativo que é utilizado, né, que tem ele é utilizado para uma determinada doença,
você utilizar com uma outra função. Isso também seria inovação incremental. Você teria que fazer um estudo clínico básico para provar. Então, tudo isso, né, ele é categorizado como inovação incremental. E Na verdade, cabe, claro, patente, proteção, né, do seu produto e tudo mais. Em relação a patentes, né, tipo, eu tive a oportunidade de participar de 2 projetos até agora, né? Então, eu participei da autoria de 2 patentes na Eurofarma, e eu acho que foi uma coisa meio fortuita, que eu entrei na empresa, né? Como eu disse, eu saí, né, da carreira que eu estava trilhando até o momento, acadêmica, e você, entrei na indústria e eles estavam começando com essa política, né, na Eurofarma, né, de realmente incentivar, né, como hoje está em vigor já, mas naquela época estava bem no início, né, de, de querer, né, de que o P&D gastasse realmente energia buscando oportunidades de patentes e tudo mais. Você ia falar, claro, desculpa. não, eu só falei que você fez, na verdade, você não saiu, né? Você fez uma transição de carreira. Você encontrou uma. Uma transição de carreira, isso, exatamente. É que para mim e foi uma mudança muito grande, assim, eu falo assim, realmente foi uma transição de carreira, mas foi uma mudança tão grande de paradigma na minha cabeça do que eu vinha trilhando até o momento, né? Como eu disse, eu trabalhava com simulação computacional de estrutura de líquidos, né? Então, uma coisa que se você projetar, né, nesse outro mundo, na dinâmica dele, dinâmica, é muito diferente, né? Foi uma mudança grande, então, mas realmente foi uma transição. E eu uso, de fato, né, todo o background de técnicas que eu usei para o desenvolvimento, né, da minha pesquisa, na época, na academia, eu com certeza eu utilizo tudo, né, desse background teórico, aplicando, inclusive até algumas coisas em alguns projetos que ainda, né, a gente está trabalhando lá, relacionado até a meu tópico de pesquisa mesmo. Então, isso foi muito legal, né? É uma das coisas que mais me motiva, né, onde eu tô, sem dúvida. Isso é bacana você falar, tocar nesse ponto, Felipe, porque eu senti um pouco isso durante a graduação, por exemplo. Você estuda, estuda, estuda e não sabe por que que você está estudando aquilo ou onde você vai aplicar. E chega um momento que absolutamente tudo que você estudou vai servir para alguma coisa. Isso é interessante para quem está pensando em seguir uma carreira, seja ela acadêmica ou industrial, se dedicar, né? Porque você não está estudando em vão, não está gastando seu tempo em Sim, vão. sem dúvida, Luciano. Inclusive, né, com relação à parte, quando você começou a fazer o seu trabalho, você nem imaginava que você iria se tornar autor de uma patente dentro da indústria, né? Então, você estava trabalhando encontrar uma oportunidade. É justamente por isso também que a gente está trazendo essa live, para mostrar que a importância do nosso trabalho e às vezes a gente não tem noção da consequência que aquilo vai trazer. E aí Sim. você é um caso real justamente que conseguiu, né, se tornar autor de uma patente. Sim, sem dúvida. Né? Não, nem, como eu disse, eu não imaginava há 4 anos atrás, nem no meu último sonho, estar na indústria e muito menos ser autor de patente. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida mesmo. Sim, bacana. Porque as coisas foram acontecendo, né? E você E pode estão acontecendo ainda, né? o que que é, quais são esses produtos, produto processo, né? A gente já sabe que é produto. Eu não posso entrar em detalhes, né? Mas eu acho que eu posso, né, falar um pouco, né, de forma, até para entender, né, pessoal, do que se trata. Essa, por exemplo, de um produto, né? Eu sou autor de uma patente de polimorfo, né? De um polimorfo, Aí, de seria, né, caracterizado como uma inovação radical. polimorfismo. E isso. E uma outra de um produto. Desse produto, né, o produto, ele é um produto tópico, né, e ele é veiculado na forma de solução. As formulações comerciais que tem no Brasil é na forma de solução. E a principal formulação, né, que tem mundial dele, né, é um produto que ele, ele, ele tem um propelente, né? Ele é espumável e tem um propelente.
Então, são as duas formulações que tem no mercado. Então, o que que a gente desenvolveu? Uma solução sem propelente espumável. E um dos grandes problemas nesse produto era a cristalização. Ele cristalizava na válvula. Ele tem um ativo que, para eles, né, para resolver a questão da formulação e não espumar, teria que ter bastante álcool na formulação. E bastante álcool você não consegue espuma. Então, esse foi um problema bastante grande. E se você reduz o álcool, ele cristaliza. Então, né, isso foi um grande problema. E, claro, tem toda a questão de tensoativo, né, da válvula, toda a tecnologia, né, para desenvolver o produto, de embalagens. Mas o ponto, né, simplificadamente, foi esse. E aí eu usei, né, Raman, né, para dar suporte, né, teve toda, como eu disse, a pré-formulação, ela dá suporte à área de farmacotécnica. Então, teve a farmacotécnica, né, a Maiara, né, Maiara Costa, que desenvolveu todo, né, o produto, testou várias formulações e a gente foi trabalhando junto, né, na caracterização do resíduo. A gente fazia vários testes, né, deixava o produto exposto, volatiliza, cristalizou, né, e a gente via, é um resíduo amorfo. Então a gente realmente otimizou para mitigar esse problema e conseguiu otimizar toda a questão de tensoativo para ter uma espuma que tem toda uma questão da espuma ser estável no momento da aplicação, para, né, todas essas questões têm que ser levadas em consideração da embalagem no desenvolvimento do produto. E agora, né, então, a gente, né, entrou, né, a gente olhou toda a questão de anterioridade e, enfim, né, o produto agora a gente conseguiu, né, já submetemos essa patente e o produto está em fase de estudo clínico, né? Como é uma inovação incremental, a gente precisa verificar a permeabilidade. Nesse caso, o produto ele tem uma ação local, então ele não pode cair, né, na circulação, né, não é sistêmico. Então a gente também tem que fazer um estudo de biodisponibilidade para ver se está caindo na corrente sanguínea, porque pode gerar um problema. Então todas essas coisas estão em curso, mas a patente ela foi depositada. Sim, isso até é interessante, né? Mostrar que vocês tomaram a estratégia de fazer a patente antes, depois tem um estudo clínico, para depois vir a aprovação, né? E submeter a Anvisa. Tem toda essa trajetória, né? Isso, né? Foi uma coisa que eu aprendi, tipo, em relação... Porque a Anvisa, né? Você pode submeter qualquer produto, né? Até onde eu sei lá. A questão é que se você vai ser infringente, alguém vai te acionar e você vai ter que tirar o seu produto do mercado. A outra coisa é você submeter também um trabalho qualquer, mesmo que você não vá produzir industrialmente, né, no INPI e pedir, ou mesmo, né, via PCT, que é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, que é um tratado internacional, para proteger em vários países, né? Você escolhe os países que você vai depositar aquela patente e o seu produto. Vocês fizeram depósito em mais de um país? No caso dessa patente, não, do produto, né? Aí depende da estratégia da empresa, mas no outro polimorfo, sim, a gente depositou via PCT. Ah, bacana, bacana. No caso do polimorfo, Sim. E aí, Mas aí também é tudo uma questão de estratégia patentária, o que a empresa quer, né? Tem várias... como eu ouvi da própria, né, gerente, a gente tem uma área de patentes muito forte na empresa e ela sempre fala que é um jogo de xadrez, né? Você tem que... Patentes é uma mistura de jurídico com científico, né? Então, é muito complicado. Você tem que pensar muito bem no que você vai pedir, o que você vai fazer. Sim, isso é interessante você trazer aqui justamente isso. Primeiramente, né, uma das coisas estruturalmente a empresa está preparada, ela já tem uma cultura voltada para essa parte de patente e também estruturalmente ela está preparada com uma parte de propriedade intelectual para poder auxiliar os pesquisadores, o pessoal da pré-formulação formulação, né, para poder fazer essa patente. Então, a empresa já está voltada para essa cultura. Isso é uma questão interessante, né? E aí, outro
ponto seria essa estratégia, né? De por que vocês fizeram essa patente, né? E aí entra... Um dos objetivos, né, é- e por um dos objetivos da patente e da política de patentes na empresa é proteger portfólio, né? O objetivo principal que está nas metas da empresa é proteger o portfólio. E a gente tem duas maneiras de fazer isso hoje, né? Ou via legal com patente, ou via tecnologia que o concorrente não consegue copiar, né? Então, é o que a empresa vem buscando. Sim. E aí foi respondendo até uma pergunta que foi do Marcos Mariano, que ele falou, que ele perguntou qual que é a forma de fazer a avaliação da relevância de uma patente. E aí essa pergunta que ele fez é justamente com relação se a patente é de inovação, se a patente quando ela é com uma estratégia, né, para fazer a proteção do... Você conhece ele, Felipe? Conheço. Agora... Mas, enfim, é uma questão que, inclusive, está em bastante voga na empresa, né, na Eurofarma, né? Porque, discutindo, né, com várias pessoas, uma patente, você não necessariamente precisa produzir, né, gerar um produto daquilo, e alguém pode licenciar a sua patente. Alguém Uhum. pode comprar os direitos de utilizar aquela patente para... Então, seria uma justificativa, né, para não necessariamente gerar um produto, mas é difícil, né, a gente julgar o que realmente lá na frente vai ser importante ou não. É uma questão que, inclusive, a gente tem lidado, né, o que é relevante, porque uma patente, né, você conseguiu uma brecha, né, no escopo mundial, né, o que todo mundo já fez, já mexeu, né, se a gente pensa que o que a gente tá trabalhando aqui, tem gente no mundo inteiro mexendo, indiano, chinês, europeu. Então, o que tinha de oportunidade para buscar ali, né, da mesma forma que a gente está buscando, todo mundo está buscando. Então, achar essa brecha não é trivial, né? Que tem todas as questões, né? Que uma patente tem que ter, né? De novidade, atividade inventiva, além, claro, da aplicação industrial. Suficiência E descritiva. não pode ser óbvio para um técnico no assunto. Até isso, para mim, é uma coisa bastante complicada também, né? Quando eu vou discutir com a área de patentes, né? O que não é óbvio para um técnico no assunto? Se você juntar dois artigos, você chega naquela conclusão, ou duas patentes diferentes daquilo que você está propondo, né? Então, é bem complexo essa pergunta do Marcos. Mas é uma estratégia de mercado, no fim das contas, né, Felipe? Porque se você detém o direito de propriedade intelectual sobre um produto ou um processo, vai muito de encontro ao que você falou aí. Tem a possibilidade de licenciamento para um terceiro querer usar. Então você vai ganhar por aquilo, pelo seu tempo de estudo, pela sua dedicação, né? E além disso, tem meio. Eu falo de estratégia de mercado porque se você detém alguma tecnologia que a sua concorrência não consegue de alguma forma, você está meio que dominando aquele setor. Né? Sim, sem dúvida. Porque se você chegou e eles não conseguem chegar, você tem o direito de produzir ou não. Né? Sim, sim, sem dúvida. Sem Parte de dúvida, Luciano. proteção de portfólio, né? O Luciano outro dia. Eu acho que você pode comentar um pouco sobre isso, né, Luciano? Você falou sobre aquele catalisador que você estava fazendo a busca, e aí eles tinham feito uma descrição de uma patente em que eles descreveram que eles poderiam utilizar metais lantanídeos. Né? É muito comum isso. Eu vejo nas patentes, principalmente dos chineses, assim. Eles são experts nisso, em descrever uma patente, fazer reivindicação de absolutamente tudo. Os catalisadores para a área que eu trabalhava eram compostos de um suporte ou um óxido com algum dopante. E os caras conseguiram sintetizar um catalisador bem ativo e seletivo para a reação que a gente estudava. Potencialmente ele poderia ser usado industrialmente, né?
Então, eles colocaram um determinado metal, um lantanídeo da vida, só que a proteção, a reivindicação, era toda aquela linha da tabela periódica, não era só aquele elemento específico. Então, quem quisesse fazer alguma coisa ali, não conseguia. Simplesmente não conseguia, porque isso é muito importante, né? A forma de você escrever a patente. O que você usa de reivindicação, você pode bloquear toda a sua concorrência, né? Sem dúvida, Luciano. Isso é uma outra questão, né, que a gente lida bastante lá, que eu tento entender diariamente, né, porque como que algumas patentes, né, inclusive eu mencionei que eu sou da área de líquidos iônicos, eu me deparei com uma que o cara simplesmente bloqueou todos os líquidos iônicos com ativos farmacêuticos, né, formadores de cátion, o ânion. Mas o ponto é, né, o quão amplo você pode ser. Isso é uma outra questão que eu aprendi que cada país você pode pedir muito amplo. E no nosso caso o INPI, mas nos outros países, os respectivos, né, órgãos que regulam isso, ele pode pedir para você restringir ou não. Né? Mas você pode colocar o quão amplo você... Isso para mim é bem complicado de entender, né? E o quão amplo você pode ser. Porque não necessariamente, e na maioria das vezes, você não vai testar todas essas condições. Claro que ele não fez todos esses catalisadores. Né? Então, mas essa questão das patentes chinesas tem, né, uma coisa que também que eu descobri, né, que foi bastante interessante, que muitas das vezes eles não querem proteger o produto, né? A questão deles é simplesmente não deixar que ninguém patenteie para eles conseguirem vender, né? Então, que eles sabem que eles vão conseguir fazer mais barato e vão ganhar no preço, então eles fazem a patente. Muitas das vezes, é uma outra coisa que eu aprendi, no relatório, você não precisa colocar na sua reivindicação, mas se você fala bastante amplo no seu relatório descritivo, que é o início da patente, você já gera uma anterioridade para alguém que pense em alguma coisa relativa ao que você está desenvolvendo. Então, nesse sentido, né, eles usam bastante, né, a patente como uma forma de bloqueio para ninguém bloquear, na verdade, o produto deles, né? Sim. É isso. Tem até um comentário da Michelle aqui falando sobre a qualidade das patentes chinesas, né? Ah, Que sim, já vi eles aqui. não focam Realmente, tanto na qualidade dos dados, né? eu acho que muito por isso, né, também, né? Às vezes o cara só quer, né, complicar a sua vida, ele não... Uhum. O que é extremamente maléfico do ponto de vista de inovação, né? Porque imagina, quando a gente vai fazer uma busca, né? Na pesquisa, a gente faz uma busca dentre os artigos, né? E aí, quando a gente quer fazer uma inovação, inclusive até o nosso parceiro Leonardo Cordeiro, da Gruenbal, Pocinhos e Teixeiras, ele estava falando isso, que 80% dos novos produtos estão em base de dados patentárias. E aí, antes da gente fazer a pesquisa e ir para o laboratório começar a pesquisa, a gente vai fazer essa busca nos artigos científicos e também nos bancos de dados de proteção patentária. E aí você encontra uma patente que já tenha algo descrevendo o que você pretende desenvolver, você não vai desenvolver aquilo. Mas pode ser que aquilo não esteja em uso, que realmente não tenha sido feito um produto daquilo, né? Sim. E aí ele está bloqueando, como você falou. Aí também entra a questão, que existe uma coisa que chama patente, geralmente Está falhando aqui para Tá cortando o Felipe. Oi? Voltou? Voltou. Opa. Então, você faz uma seleção dentro daquele escopo grande e amplia todos os estudos de aplicação, e aí você consegue o que eles chamam de uma patente de seleção. Então, é como se você pegasse uma coisa muito ampla e fechar. A Michelle, nossa parceira também lá da Gruenbal, Pocinho Teixeira, né? Ela está complementando aqui, justamente isso que você falou, a patente de seleção. Isso, exatamente. Mas isso é bem, para mim também é bem complexo, né? Para mim é bem difícil de entender, né, a estratégia e
quando cabe e até que ponto você tem que ir para conseguir esse tipo de patente. Sim. É bem interessante, Felipe, muito, muito bacana, né? E aí, Felipe, com relação a essa parte de você ter se tornado o autor de uma patente, você vê impacto isso na sua carreira? Algum impacto? Ah, Benefícios? sem dúvida, sem dúvida. Eu, né, mesmo, eu sou um pesquisador, né? Eu me considero um pesquisador pela minha formação e, sem dúvida, eu acho uma coisa bastante importante para cá. Acho que falhou aqui, Felipe. Tá travando. Vamos esperar. Voltou? Pode repetir, Felipe, porque eu não escutei nada. Claro que eu não sei o que vai acontecer, né? Essas patentes elas foram submetidas, mas elas vão ser devidamente avaliadas, né? Vai ter. Travou de novo. Acho que podia sair e voltar de novo ele. Vou falar com ele. E aí, a Michelle comentou aqui, né? Para provar patenteabilidade, você só consegue se tiver exemplos e eles serem sinérgicos, inesperados. Valeu, Michelle, pelos complementos. É bem importante trazendo essas informações aqui. E ele caiu, né, Felipe? Caiu. Estou Ele voltar. convidando aqui de novo. É muito interessante, né? Muita possibilidade. É bom trazer um caso desse que... Pronto, voltei, desculpa, gente, mais uma vez, tá bem complicado a minha situação hoje. Faz parte. acontece. Mas E aí, beleza. com relação a... É porque travou justamente na hora que você começou a responder, Felipe. Com relação ao benefício, né? O que isso trouxe de vantagem? O que você vê? Você consegue enxergar alguma coisa, algum ganho já imediato? Alguma previsão? Então, como eu disse, a empresa ela tem uma política, né? Então tem, né, algum bônus, né, algum valor atrelado, né, na empresa relacionado a isso. Mas eu acho que o principal, independente disso, né, eu acho que realmente pro meu currículo, né, como pesquisador, eu acho que é uma coisa bastante interessante, né, além da experiência também, né, a gente não falou aqui, mas é um mundo, né, a literatura patentária é bastante diferente da literatura científica, né, de um artigo convencional. Então, para escrever, ou mesmo para ler, né, do que é importante naquele documento, o que você tem que ir atrás, o que realmente é relevante ali, né, você tem que estudar bastante, conhecer. Então, eu acho que todo esse conhecimento já valeu a pena, independente de qualquer outra coisa. Mas é claro que agrega muito, caso elas venham a ser aceitas e tudo mais, eu acho que agrega bastante ao meu currículo como um pesquisador, né, agora na indústria. Com certeza. Com essa parte de leitura, o Luciano também pode dar um pouco da experiência dele, né? Ele trabalhou no INT, né, Luciano? E aí lá ele teve a oportunidade de escrever e entender um pouco sobre isso, né? Quer comentar? É muito bacana, assim, dá uma visão diferente realmente, né, do que a gente estava acostumado com a parte científica, né, porque você vê um mundo, uma forma de descrever completamente diferente do que você está acostumado. Aí com o seu olhar vai ficando mais treinado, vamos dizer assim. Então, de tanto você ler patentes, reivindicações, a descrição, às vezes, muitas vezes você não precisa nem ler o relatório completo, né? Porque você já está tão focado naquele assunto, você sabe buscar os pontos principais e, como você falou, Clara, 80% do que movimenta o mundo, vamos dizer assim, está nos bancos de patente, não está nos bancos de artigo, né?
Então, é um mundo completamente diferente. Quem está Mas fazendo é pesquisa bacana. não procura nesses bancos de dados, está perdendo muita coisa, né? É como se estivesse reinventando a roda. Você está correndo muito risco de reinventar a roda, né? Fazer mais mesmo, perder seu tempo e dinheiro, né, gente? Tempo e dinheiro é uma coisa que você pode evitar, então vamos evitar, né? E aí, complementando também a importância disso, né, Felipe, dentre o que a gente vem fazendo de pesquisa e também dentro das nossas postagens, né, tem um relatório da WIPO que ela traz justamente isso, porque a inovação, o desenvolvimento tecnológico, ele está muito atrelado com essa parte de patente. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui para essa live é a visão do Brasil como um todo, né? E aí, quando a gente foi olhar esse relatório, a gente viu que o Brasil, ele não é nenhuma potência de inovação, mas ele também não está atrasado comparativo, né? Com o que é aplicado financeiramente, né? O investimento nessa parte de inovação e o quanto a gente está classificado dentre os países, a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Então, nós não estamos nem atrasados, porque é uma tendência do brasileiro achar que a gente é pior, né? Achar que a gente tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente não está desenvolvendo tecnologicamente tão bem, mas se a gente for comparar, né, fazer um comparativo com todos os países e o quanto é aplicado de dinheiro nessa parte de pesquisa e inovação, né, P&D, a gente está bem classificado. Então, eu acho que estimular isso seria ideal para que o nosso país continue competitivo. Esse dado é muito legal, Clara, muito legal mesmo, que ele mostra que a gente tem o que a gente coloca, né? A gente tem o que a gente planta, e a gente planta muito pouco. Então vai E colher pouco, não tem jeito. Se o investimento, e é engraçado, isso mostra também, né, o esforço, né, que a gente, o pouco que a gente coloca, ele se reflete, né? Se a gente normaliza esse gráfico, né, que você está falando, a gente fica próximo das grandes potências, né? Isso é bem interessante, essa forma de olhar, né? Que a gente sempre olha o gráfico com o número de patentes. E aí o Brasil, ele não existe, né, nesse gráfico. Fica lá, tem que aumentar a escala para ver o tamanho da barra do Brasil. mas Verdade, verdade. essa normalização, né? Fazendo justamente o quanto que é investido com o quanto que a gente está inovando, e aí a gente traz uma real situação do nosso país. E aí a gente vê, olha, porque a gente é visto como. A gente é muito criativo, né, Felipe? Eu via. Você deve ter visto isso trabalhando fora. Eu vi isso quando eu fui fazer meu doutorado fora. Luciano deve ter trabalhado com muito estrangeiro, né? E deve ter visto isso. Por onde a gente passa, a gente tem muitas soluções criativas. A gente pode não ter até melhor tecnologia, mas a gente sabe, olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Então, assim, a criatividade, ela pode ser aplicada nessa parte de inovação. Sem dúvida, a gente aplica muito pouco, né? Eu, né, na época que como eu mencionei, eu estava conversando muito com essa professora que eu conversei de seguir a carreira acadêmica, né, e fazer um pós-doc na França. Ela me falou várias vezes que ela valorizava bastante os pesquisadores brasileiros justamente por isso, né? Pela criatividade, né? Que muitas das vezes outros perfis de pesquisadores não têm, né? Isso eu também escutei na época que eu fiquei nos Estados Unidos. Os chineses trabalham muito, mas eles não têm essa criatividade, essa capacidade de correlação, né, com diferentes coisas que o brasileiro tem, né? Isso eu escutei do americano, que era o chefe do laboratório. Eles... Então, média, né? Claro que eu estou falando aqui, né? Sim, sim. Tem o gráfico, a gaussiana tem desvio para mais e para menos, né? Mas é muito legal ter essa visão, né, que eu tive lá de fora, né? Porque realmente a gente para pensar no Brasil e pensa que só exporta coisa ruim, né? Exporta, claro, muita coisa, mas tem coisa muito boa também lá. Isso eu escutei de mais de um pesquisador, da valorização do perfil do pós-doutorando ou do pesquisador brasileiro. Sim, isso é importante também trazer aqui, né? E aí, com essa visão, trazer isso também para a nossa indústria farmacêutica, né? Porque se a gente está só importando a inovação, por que não desenvolver aqui?
Inclusive, a gente estava vendo que uma das estratégias, né, por exemplo, na Índia, eles viram que eles compram muito da China. E aí eles pensaram assim, olha, uma forma da gente minimizar, né, a diferença da balança econômica, né, de exportação e importação, né, aumentar o produto interno bruto é justamente investir na indústria farmacêutica. E eu acho que a gente Sim. está também por essa necessidade, porque quando a gente analisa os mercados mundiais, o Brasil é o segundo maior consumidor de medicamentos no mundo. Então, não tem por que a gente não desenvolver a indústria. Um setor estratégico para o nosso país, né? Isso a gente está falando da indústria farmacêutica, mas tem a indústria farmoquímica, e a gente E, viu, eu acho que ficou muito claro nessa crise, né, sanitária que a gente está vivendo, o quão deficitária é, né, a nossa farmoquímica, né? A gente não tem, não existe, né? Se existiu, se começar uma guerra mundial a gente não tem uma farmoquímica forte no Brasil. A gente compra, simplesmente ela se extinguiu. São poucos laboratórios, pelo menos que eu tenho conhecimento, que ainda fornecem alguns ativos, mas a grande maioria vem Índia, China, alguns países da Europa, Israel. sim, exatamente. É questão de autonomia, né? Investir. Tem setores estratégicos, né? Energia e o farmoquímico, com certeza, é um setor estratégico para a nossa autonomia. Sim, sem dúvida. E aí, Felipe, eu queria. Daqui a pouco a gente está acabando, né? Que você deixasse uma dica aí para o pessoal que quer, talvez, que acha que tem uma oportunidade, o que eles devem fazer? É uma oportunidade de fazer uma patente? De patente, É, eu, eu acho que é isso, né? Acho que tem que estudar, primeiramente, sempre estudar bastante, né? Primeiro tem que entender, né? Para você ver aonde tem a brecha ali, que não é trivial de forma alguma. Então, eu acho que a primeira dica é se debruçar nesse mundo, né? E entender como que funciona, né? Porque tem essa parte, como eu disse, né? É uma parte científica casada com uma parte jurídica, né? Legal, né? Então, eu acho que o que eu diria primeiro estude, né? E depois tente aplicar, né, ver onde tem as oportunidades, como, né, do seu projeto, da sua área, o que que tem na literatura, né? Eu acho que eu começaria por aí, mas não é uma matéria trivial, de fato, né? não. Bem estratégica, né? Tanto que é como você falou, né? 80% e boa parte, eu diria até do PIB mundial deve passar pelas patentes, né? Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Sim. E aí, mais uma pergunta, né, com relação a essa parte de transição de carreira, né? Você fala aí que você vinha mirando um caminho, porque foi uma das perguntas, né, que o pessoal fez aqui pra gente. Com relação a isso, você acha qual que é o perfil para quem quer trabalhar com a parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica? Primeiro, eu acho que tem que ter a formação, né? É, Assim, com pesquisa e desenvolvimento, eu acho que você tem que buscar a formação adequada, né, para a área que você quer atuar. E o Uhum. segundo é, né, você tem que ir de coração aberto, aceitar e muitas das vezes começar por baixo, né, sem, né, eu acho que iria até arrogância, né, porque se você vai subindo na sua carreira acadêmica, você tem que, se você vai fazer essa transição de carreira, você tem que ter humildade para aceitar que você está começando, você está aprendendo coisas novas, é uma nova área. Então, eu acho que é por aí. Mas sempre eu acho que o conhecimento, né? Primeiro formação e depois buscar essa oportunidade. Às vezes não vai entrar exatamente na área que você gostaria, né? Dentro da indústria, mas a coisa é bastante dinâmica, né? Existe um fluxo muito grande e transição de pessoas dentro da empresa. Então, eu acho que seria essa a minha dica, né? Sim, bacana. Dois pontos aí que você trouxe, né? Um, esse da humildade. Eu acho que quem não é humilde nunca está disposto a aprender, sempre acha que já sabe, né? E aí eu acho que isso é Sim. um grande erro das pessoas, é achar que já sabe tudo, achar que não pode ser corrigido. A humildade é muito importante. E quando você falou dessa parte dinâmica, né? Eu tenho vários amigos que fizeram essa transição também.
E aí eles falam que uma das coisas interessantes, né, que dá gás para trabalhar na indústria é justamente esse dinamismo, porque na Ah, pesquisa você trabalhava muito tempo num projeto, esse projeto às vezes nem ia até o final, sim, e aí gerava essa frustração, né? Comigo aconteceu muito isso, né? De ficar trabalhando, todo mundo, né? não publicar, não chegar a finalizar o projeto, e aí você ficava frustrada. E aí na indústria você até tem de não finalizar, mas você está sempre mudando, né? Sempre coisa nova, resolvendo novos problemas, né? Justamente por causa desse dinamismo. Sim, sem dúvida. Na academia eu costumava até brincar, né? Que quando dá certo de primeira é porque tem algum problema, né? Você não vai dar certo. Tem alguma coisa errada no seu projeto. E na Uhum. indústria, esse foi um dos meus desafios também, né? Você trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, né? E virar a chave muito rápido. Inclusive, acho que até hoje eu estou me adaptando a isso. É muito dinâmico a velocidade de entrega e como a velocidade que você tem que virar a chave mental, né? Agora a gente está falando disso, agora é aquele outro projeto, agora é esse, né? E isso eu acho que é bastante interessante, né? Desenvolver essa habilidade. Na academia são dois, no máximo três projetos que você vai levando ao mesmo tempo. Claro, porque devido à profundidade, você está escrevendo, você vai escrever, vai sair um trabalho no estado da arte, né? Não estou querendo, né? Eu acho que cada coisa devidamente pesada, Cada mas sem tempo. dúvida, né? Isso, você tem que ler bastante. Mas eu acho que esse dinamismo é bem interessante, né? Não tem monotonia, isso não tem mesmo. Ai, bacana. Luciano, mais alguma coisa? Alguma dúvida? Aproveita aí que o Felipe tem, a gente tem 5 minutinhos com ele para a gente não ter essa live. Tem que sugar o máximo que puder, né? Qualquer dúvida também, coloca aí nas perguntas para a gente poder fazer para o Felipe. Aproveitar ele aqui. Não, mas é bacana, Felipe. Bacana ver que você mudou, né, assim, radicalmente, né? Radicalmente. Virou, pô, é um profissional respeitado. Porque eu te conheci, eu tava, acho que eu tava finalizando o mestrado, você tava na iniciação científica, algua coisa assim. Isso, A gente se isso, no esbarrava de laboratório vez de em disciplina. quando, né? Isso, Isso, isso. eu lembro de você sempre sentado lá estudando. Você, se eu não me engano, você já fazia o mestrado com a Renata, né? Eu Isso. lembro de você sempre. Mas isso é aquela história, né? Você vai no laboratório, aí você já tem disciplina, não é um. Você não Uhum. vive a vida acadêmica quando você vai para pós-graduação, né? Mas eu lembro bastante de você lá, Luciano. E a Clara, se eu não me engano, era minha veterana, né, Clara? Não, era uma. Você me falou da última vez, você é algumas turmas para frente. Isso, é. Mas eu lembro Mas também de é bastante de vocês, você lá. muito legal ver que você fez percorreu esse caminho, né, e está tendo sucesso e está dedicado a vários projetos e dentro desses projetos já conseguiu desenvolver tecnologia, né? Porque propriedade intelectual é isso, nada mais do que você provar que você desenvolveu algo novo, né? Eu acho que isso é uma das principais, vamos dizer, metas de um cientista, né? Falando globalmente. Você desenvolveu alguma coisa que é útil, pode ser útil para a sociedade, né? E eu acho que isso faz total diferença na carreira. As pessoas. Eu tive essa oportunidade também de desenvolver, depositar patente e tudo, mas a gente acaba se realizando, né? E dentro da indústria farmacêutica, como você mesmo disse, é um mercado muito dinâmico, é um setor muito dinâmico, você vai ter mais oportunidades disso acontecer novamente, né? Porque está envolvido em várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é muito bacana. Para mim é uma satisfação. Um prazer ter conversado com você aqui. Ah, É legal, mesmo. foi muito bacana. Eu acho que a gente precisa divulgar mais esse tipo de tema mesmo, né? Parece que é um tabu ainda no Brasil, né? Eu, pelo menos, antes nunca nem tinha ouvido falar, né? De ir para a indústria, né? Patente. E eu acho que a gente tem que disseminar mesmo essa informação e esse tipo de conhecimento.
Com certeza, essa é uma das intenções aqui da Crystal Solutions, além da gente fazer nossa parte, né? A gente é uma startup, então nós somos uma empresa que está voltada para inovação, né? Nós desenvolvemos um produto de inovação e a gente quer justamente isso, além da gente desenvolver nosso produto de inovação, levar a informação para o pessoal, influenciar outras pessoas, né? Mostrar outros caminhos, exatamente esse, como você falou, né? Você estava voltado para a academia e aí teve que ir para a indústria. E aí você acabou se deparando com um mundo que você não conhecia, mas que você passou a gostar. E foi legal, né? Por exemplo, hoje, quando eu te mandei mensagem, você falou assim, vai ser muito bacana essa live, levar informação. E eu acho justamente isso, quando a gente se empolga com o que a gente está fazendo, a gente quer levar para outras pessoas, quer disseminar informação, incentivar e também levar informação de qualidade. Então, para mim foi um prazer conversar com você aqui, Felipe. Muito legal, né? Eu espero que a Crystal Solutions realmente deslanche. A gente precisa, né, muito desse gap que vocês estão se propondo também a fazer de universidade e indústria, né? Eu acho que tem que ter essa colaboração. A gente vê também de novo, né, citando a pandemia, né? A gente viu, né, direto, até pelo nome, Oxford, AstraZeneca, né? Todas as vacinas foram desenvolvidas em colaboração e interface direta com a universidade. Né? A maioria dessas empresas, elas pagam bolsa de pós-doutorado, inclusive a Eurofarma também hoje ela vem pagando, já tem alguns pós-doutores com bolsa, né, da empresa, mas eu acho que é extremamente importante, né, essa interface para o desenvolvimento, né, principalmente nesse tópico. Uhum. Bacana demais. A Clara está entrando aqui de novo. Gente, eu vou pedir aqui, eu caí um pouco, né? Mas eu vou falar que a gente tem que encerrar para a gente não perder essa live, tá? Não, beleza. A gente encerra aqui. Mas é bacana, Felipe. Eu agradeço mais uma vez, né? Em nome da Crystal Solutions. Eu acho que foi bacana esse papo. E como você falou, né? A gente está tentando fazer esse meio do caminho entre indústria e universidade, né? Tentando desenvolver nosso produto de inovação aí. E é legal conversar com pessoas da área que está lá dentro, né? Que está vivenciando isso tudo, para mostrar para quem está de fora que é possível, né? Se a gente se dedicar, a gente consegue chegar lá. Sem dúvida. Então, obrigada mais uma vez, Felipe. Tudo de bom para você, tá? A gente tenha mais. Para vocês também, Crystal Solutions. Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo aprendizado. Sim, a gente se coloca à disposição. Qualquer coisa, é só procurar. Também para o pessoal que está assistindo aí, qualquer coisa, é só procurar a gente. Se tiverem até proposta, né, de assuntos que queiram que a gente traga aqui. Uhum. Bacana. E feliz Dia dos Pais aí, Felipe. Tá chegando. Obrigado. Obrigadão, Luciano. Pois é. Sim. Tchauzinho, gente. Valeu, então, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Abraço. Valeu, boa noite.